Pessoal, vamos continuando aqui. Agora vamos passar aqui para a telinha aqui de resumo, né? É bem simples essa tela, 3 cardzinhos, um gráfico de linhas e os filtros aqui. Como que nós vamos fazer? Então a gente já tem a página criada aqui, né? Tem nada. Aí de novo, né? Começando lá pelo plano de fundo, pela tela de fundo aqui, tem já a imagem lá pronta, que é essa daqui. Não aparece nada, né? Aí sempre lembre de tirar aqui o transparência e de colocar aqui no ajuste. E aí a gente precisa deixar mais ou menos igual tá lá, né? Eu vou puxar o arquivo aqui só para vocês entenderem. O arquivo original aqui, né? Ó, aqui, caixa de texto, tá? Caixa de texto normal que a gente viu. Uma linha. Isso aqui poderia ter sido feito lá no Figma também. Aí fica a critério, né? Qual que é a diferença, né, de fazer no Figma e fazer aqui? Quando é texto, eu prefiro, tá? Mas é coisa pessoal minha. Eu prefiro fazer direto no Power BI. Se eu também não for consumir, tipo, muita coisa aqui do Power BI, né? E uma linha, por exemplo, uma linha eu poderia fazer no Figma sim. Mas existe um pouquinho de distorção, né? Quando a gente traz a imagem do Figma. Tem um pouquinho de distorção ainda, né? Então, aí vai de avaliar, né? Texto, por exemplo, o título, algumas logos também eu prefiro trazer no Power BI porque eu acho que o Figma, quando a gente gera uma imagem, né, ele distorce um pouco. Para distorcer menos, aí uma dica, tá? No Figma você salva em SVG. Tanto no Figma quanto no PowerPoint. Se não me engano, no PowerPoint também dá para fazer. Aí o SVG ele perde um pouco menos, né, de qualidade. Mas para assim, ícones, fundo no geral, dá para fazer tudo no Figma, tá? Nesse caso aqui, eu fiz uma linha direta aqui no Power BI, porque esse layout aqui ainda não estava definido, né? Então, fiz a linha aqui mesmo só para dar uma destacada aqui do título pro restante do dash. Aqui 2 filtros, né? Normal, a gente já vai ver lá uma segmentação. E aqui 3 cards. Aí esses cards é que eu queria mostrar, tá? Então se eu pegar aqui, vamos começar aqui pelo título, né? Mas os cards eu vou te mostrar aqui que existe, né? E é bem comum aqui esse cartão aqui do Power BI. E agora tem uma versão nova de cartão. Então tem um cartão novo aqui e tem várias opções que não tinha lá no antigo, né? E dá pra gente colocar título, subtítulo, valores embaixo, enfim. Dá também para criar esses gráficos aqui, mas seria em SVG um pouco mais avançado. É para outra aula. Mas esse card aqui que ele está usando é um card que vem de vem separado aqui do Power BI, né? Ele não é padrão. O padrão ele tá até aqui, ó. Aqui é padrão, esses 4 aqui não são cards padrão, tá? Então a gente já vai ver aqui como é que faz eles. E aqui um gráfico de linha simples, mas aí tem umas formatações condicionais aqui. Então vamos lá, vamos para o nosso aqui. Vamos fazer aqui o resumo, o texto, né? Então, caixa de texto normal. Essa aqui, diferente daquela, né? Eu não preciso ela completa, porque ela não vai ficar
no meio, né? Não vai ficar centralizado. E outra dica, pessoal. Por regras, né? De UX e tal. A maioria das coisas a gente começa sempre da esquerda para a direita, tá? Então, sempre quando tiver texto, título, por exemplo, a gente tem uma queda aqui por colocar as coisas centralizadas, né? Mas não coloquem, tá? O certo mesmo é aqui na esquerda e aí para número na direita. E aí, claro, né? Sempre balanceando aí o que o cliente pedisse. O cara falar, não, eu quero centralizado. Então você deixa centralizado, mas via de regra, se você puder colocar a sua opinião, né? Sempre na esquerda o título. Então vamos lá, vamos ver um tamanho que fica legal aqui. E achei legal, não. Bom, 28 achei muito. 24. 24 acho que aceitável. Então vou vir aqui. Qualquer cor é aquele vermelho. Já está salvo aqui, ó, facilita a minha vida. Aqui, como eu já deixei tudo transparente, né, não tem necessidade. Mas se não tivesse, eu podia vir aqui, ó, e tirar o fundo. Nem sei se ele estava aparecendo, vamos ver. Estava transparente, né? Viu que ele estava habilitado aqui, né? Ele fica 100% transparente, mas estava habilitado. Se tiver branco, aí você tira aqui para não pra aparecer sempre a imagem atrás, tá? A linha, a gente vai vir aqui de novo em inserir. Aí, pessoal, aqui no inserir, deixa eu já mostrar logo, tem além da caixa de texto e botões, né, que a gente já viu os dois, a gente tem imagem também que a gente viu e a gente tem formas. Então vamos usar essa forma aqui e vamos trazer aqui, ó, só linha. Uma parte bem simples. Aí a linha eu não cheguei até o final. Tá. E a minha linha também é vermelha. A linha é uma particularidade, né? Você muda a cor da linha. Vamos ver aqui. Você não muda no preencher, né? Como é a maioria das coisas. Então, se eu preencher aqui não faz nada. É aqui na borda. Então a borda então é vermelha, minha linha. Se você quiser, você muda aqui, né? É só um mesmo. Eu não quero tanto destaque aqui. O zero. Vou voltar aqui. Pronto. E aí a gente vai fazer aqui o nosso seletor de data. Que é a nossa segmentação, né? Aqui, nesse caso aqui, deve ter sido alguma regra de negócio, enfim. A gente tem algumas possibilidades, né, para fazer isso. Então, deixa eu mostrar aqui. A segmentação, a gente vai vir aqui na segmentação, né? Segmentação de dados, essa é a normal. Tem a outra segmentação nova também, mas para esse caso aqui, vamos fazer a normal. E aí, a primeira segmentação aqui é de data, né? Segmentação ou filtro, tá, gente? A gente chama mais de filtro, né? Então, se eu vim aqui nos meus dados, eu tenho aqui a minha base, né? Eu tenho a minha base. Aí, tem uma coisa que eu fiz no outro que não veio aqui. Mas, por exemplo, aqui na minha base eu teria uma data, né? Aqui em espanhol tá fecha. Então tem aqui a fecha que é a data. Mas você vê que ele tá
bem ruim, né? Inclusive dados diferentes. Não é o que eu quero. Então, para colocar a data, eu. Aliás, nem para colocar a data. Normalmente, tá, pessoal? Qualquer projeto de BI, ou no Power BI, no caso aqui, é interessante, é melhor, né? A gente sempre ter uma tabela de calendário. Então, o que eu faço? Se na minha tabela, eu peguei lá a minha tabela e eu tenho aqui um monte de, de data, né? E aí, por exemplo, tem data, aí tem mês, aí tem ano, tem não sei o quê. A gente tira tudo dessa tabela, porque essa tabela não é para ter esses dados, na verdade, né? Deixa só uma data, que é para relacionar com a outra, e aí a gente cria calendário. Nesse caso aqui, vamos então criar a nossa calendário, né? E aí eu já tenho aqui criado, vou deixar também o código aqui, mas eu tenho aqui em DAX, e aí dá para criar em M também, ou no SQL, aí vai depender de como vocês fazem. Mas eu vou mostrar aqui antes, tá? E aí depois eu vou pegar o código completo aqui. Mas se eu quero, por exemplo, eu tenho essas tabelas já, ó, e aí eu quero fazer uma calendário. O que que eu faço? Isso em DAX, tá? Eu venho aqui, a nova tabela. Vou colocar ela aqui como TBL, né, de tabela. Calendar. Aí pode ser, a gente usa muito D calendar também, DIN calendar, enfim, não tem problema, tá? E aí aqui eu tenho algumas opções. A primeira, que é a mais fácil, né, é calendar alto. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar as datas que tem no seu, no geral aqui no relatório, né, nas tabelas, e ela vai gerar um calendário a partir dessa data. E aí ela pegou aqui, ó. Isso aqui já me adiantaria. Então, de 2023, vou colocar em decrescente aqui, ó, até 31 de 12 de 2024. Então, existe alguma coisa lá, né, de dezembro até dezembro de 24. Se você ver, eu estou gravando esse vídeo ainda não é dezembro de 24, mas tem dado lá. E aí existe a outra forma. Por quê? Porque às vezes a gente tem lá tabelas que tem data que não interessa pra gente, né? Pode ter forecast, que pode ser o caso aqui, né? Que tem datas acima do que a data de hoje. E pode ter também histórico muito grande, né? Tipo, coisa que a gente não precisa. Então, aqui tem uma outra opção, que aqui é a calendar, né? Você tira o alto, calendar, e aí você coloca start date, aí você vai colocar, você pode colocar uma data fixa, né? Mas melhor usar da tabela. Você vai colocar aqui min, o min quer dizer o menor, né? Ou o mínimo de qual data. Vamos pegar a fecha, deixa eu ver qual que é a fecha. Ó, da nossa base, né? E a fecha. Então, o mínimo dessa data, fecha parênteses. E aí ele pede ali em cima na colinha, tá vendo? Esse aqui é o start date, quando dá a vírgula aqui. E agora ele pede o end date. Então, qual que é o end date? Aqui, algumas possibilidades, né? Você pode colocar o max da tabela, que aí eu acho até melhor, né? Mas aí, dependendo do seu relatório, vamos dizer que eu só quero data até hoje. Então, eu posso colocar aqui também today. Today, então ele vai entender que é da data mínima até hoje. Então, vou fechar aqui para ver. Então, ele trouxe, ó, 30/6, que é o dia que eu estou gravando aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o max mesmo, porque eu não sei exatamente quais são essas datas aqui, enfim. Então, eu vou deixar o max da tabela.
max da fecha. Fecha parênteses. Pronto, então eu já tenho aqui a minha principal, né, de data. E aí daqui eu posso tirar, né, tem algumas opções, né, eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma coluna, né, uma nova coluna. E aí ele vai me dar aqui de novo a barra de fórmula, né, eu vou dizer aqui que é mês. E aí eu vou dizer aqui que é mês aqui. Vamos dizer que seja mês número, né? Então seria month. Aqui os comandos sempre em inglês, tá, pessoal? Qual que é a data? É o date, né, que tá aqui do lado. E aí tomar cuidado porque ele sempre deixa como date, né? Se a gente não renomeia aqui. E o date também é uma fórmula, né? Então esse aqui é a fórmula, fx, função. Então eu venho aqui ó, com a setinha do teclado. E aí agora sim, ó, tabela de calendar date. Então é o month dessa tabela aqui. Fecha aqui o parênteses. E aí ele vai me trazer o mês, certo? Assim eu posso fazer também, vou copiar aqui, ó, criar outra coluna aqui e colocar aqui o year. O year vai ser igual, vou pegar, copiar. Aí já não vai mais ser month, vai ser year. E aí eu tenho um ano. Como eu já tinha uma tabela pronta lá em espanhol, eu vou usar essa mesmo. E aí para isso eu vou mostrar para vocês aqui. Tem essa forma aqui, tá, de nova coluna, mas não é a ideal, tá? O ideal mesmo, se você fizer o seu calendário em DAX, vou excluir aqui e excluir aqui. Vou mostrar aqui uma forma de você criar aqui, colocar mais colunas, né? E conseguir aí o seu calendário da forma que está aqui. E eu vou depois mostrar uma outra forma que, para quem é iniciante, esse aqui pode parecer muito complexo, né? Depois vai ficar mais tranquilo, fica tranquilo. E eu vou te mostrar uma outra opção lá no Power Query, que também é fácil, tá? Nesse caso aqui, se eu for usar Index, eu posso ter somente essa data aqui e eu já resolver tudo lá, né? Por quê? Porque aqui no meu Power BI, vou fazer um teste aqui, ó. Quando eu jogar aqui essa date, ele automaticamente ele já gera para mim aqui, ó, ano, mês, trimestre e dia, né? Então eu posso colocar toda aquela ó, aquele valor que eu coloquei lá separado em coluna, eu posso ter aqui, né? Mas o que que acontece? Já vou é uma aula inicial, mas já vou mostrando aqui boas práticas, tá? O Power BI, sempre quando ele tem uma coluna de data, ele sempre vai fazer isso, né? Então ele põe ano, trimestre, mês, dia. E isso consome bastante, né? Se você tiver uma coluna com muita data, vamos dizer que você tem uma base gigante lá, com várias datas. Então, para cada coluna, ele vai fazer tudo isso. E aí, o que a gente faz aqui de opção? A gente não usa, né, essa hierarquia de datas aqui, e a gente cria lá na calendário isso aqui. E aí, por isso que a gente faz essas colunas a mais. Se a sua base é bem pequena, você pode usar isso aqui tranquilamente, tá, pessoal? Pode usar, tá? É uma função dele, enfim. Mas pensando aqui em relatórios muito grandes, quem trabalha já em empresa grande aí, que tem bases muito grandes, né, para trabalhar, aí eu já não aconselho. Então,
Eu já vou fazer aqui, apesar de ser uma base bem pequena essa, eu vou fazer aqui como se fosse uma base grande, tá? Implementando aqui as boas práticas para trabalhar com melhor performance. Então, a gente não vai usar isso aqui. E aí, para não usar isso aqui, o que a gente faz? Pessoal, se estiver complexo, volta o vídeo aí, tenta aí e a gente vai testando aqui de novo, tá? Eu vou quebrar essa aula aqui, ela já está grande, e na próxima a gente começa aqui a ver como tirar, né, essas hierarquias e criar de fato nossa de calendário aqui, tá? TBL calendário.